Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, todo mundo que está entrando. Nós estamos iniciando o culto de número 94 do Evangelho no Lar, aqui com vocês. Nós estamos, para quem estiver começando hoje, nós estamos passando com muita simplicidade pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos hoje finalizando, hoje a última mensagem aí do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a última mensagem das instruções dos Espíritos. Kardec faz uma pergunta, nesse caso, ao Espírito de São Luís, ele responde, é o item 15 das instruções dos Espíritos do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. É assim que nós estamos posicionados. No culto de hoje nós terminaremos o capítulo 16 e semana que vem vamos iniciar o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. É isso mesmo. Bom, gente, então antes de nós entrarmos propriamente no texto, nós faremos a oração, prece, e depois a gente inicia o nosso estudo aqui. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui nesta noite. Como sempre, Jesus, todos nós estamos ansiosos pela Tua presença aqui conosco. Sempre, Jesus, rogando pela Tua paz aqui, inundando os nossos corações, e sempre, Mestre, implorando para que o Senhor permita os nossos corações queimarem, registrando a presença do Teu Santo Espírito. Mais uma noite, Jesus, nós nos encontramos aqui para estudar o Santo Evangelho segundo o Espiritismo, esse texto maravilhoso que ilumina as nossas vidas. E sempre, Jesus, que nós iniciamos um momento de estudo, de reflexão, de leitura, nós pedimos, Mestre, o Teu auxílio para que todos nós aqui presentes, reunidos em Teu nome, sejamos capazes de compreender que só o amor nos nossos empreendimentos, nos nossos esforços de cultura e de intelectualização é capaz de construir em nós e por nós o Teu reino. Esse reino, Jesus, de felicidade e sabedoria, onde nós, Mestre, estaremos contigo como o Senhor já está sempre, em cada instante, conosco. Nós te amamos muito, Jesus, e nós, apesar de estarmos distantes ainda do amor, da paz, da beleza dos anjos, nesse aspecto espiritual, nós te dizemos, Mestre, todos nós aqui, que é a vontade sincera dos nossos corações apresentarmos-nos um dia diante de Ti como servidores honestos e dignos. Aqui, Jesus, unidos em um só pensamento, nós queremos pedir por todos os nossos irmãos e irmãs que precisam de um auxílio na saúde, que precisam de um auxílio financeiro, que precisam de um auxílio na família, aqueles, Jesus, que estão nas ruas precisando da água e do pão, por todos aqueles, Mestre, nós pedimos que estão nas prisões, nos orfanatos, nos asilos, por todas as famílias, por todas as pessoas que estão conectadas conosco nesta hora, que a Tua paz, Mestre, caia sobre as nossas cabeças, entre nos nossos corações, trazendo a certeza de que tudo passa nessa vida e de que só o Teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para todo sempre. Mais uma vez, Mestre, ajuda-nos com as forças vindas do Teu coração a servir na face dessa terra em Teu nome, sem esperar nada em troca, porque nós acreditamos, Senhor, que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. E é assim, Jesus, antes de iniciarmos esse estudo, querendo mais trabalho na seara cristã, que todos nós, ajoelhados espiritualmente, lembrando a Tua linda e santa imagem, te dizemos: Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em Teu nome, te glorificam e te saúdam.
Nós chamamos muito, Senhor, ser conosco agora, aqui no estudo do Evangelho e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Bom, conforme o João Pedro já disse, nós estamos no último item do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se chama Transmissão da Riqueza. É uma pergunta que Allan Kardec fez e ela foi respondida pelo espírito de São Luís, dada na cidade de Paris no ano de 1860. A pergunta é a seguinte: item 15. O princípio segundo o qual o homem é apenas depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante toda a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Então, aí naturalmente Kardec estava querendo esclarecer com os espíritos superiores se tudo aquilo que o homem ou a mulher amealham em torno da riqueza pessoal, em torno do próprio trabalho, em torno das próprias movimentações profissionais na face da Terra, aquilo que a pessoa adquire de renda, de bens, de fortuna pessoal, veja bem, se é permitido ao pai, à mãe, ao esposo ou esposa, não é? Ao cônjuge, avô, avó. Exatamente, avô, avó, se é permitido a transmissão dessa riqueza, seja por testamento, ou seja, pelas leis aplicáveis a cada nação, a cada país, que, como vocês sabem, variam muito, não é? Porque sobre essa transmissão sempre incide imposto, que é dado naturalmente ao Estado ou à nação a qual a pessoa está vinculada. Só ainda sobre a questão, já que a gente tem bastante tempo hoje para esse textinho aqui, é interessante nós percebermos como Kardec gosta de propor elucidações práticas para as nossas vidas. Exatamente. Então houve toda essa discussão no capítulo 16, aí para não haver dúvida, Kardec está trazendo aqui. Vamos terminar então o capítulo trazendo uma elucidação prática. Então, diante de tudo isso que nós estudamos, esse passar dos bens hereditariamente, ou como o Geraldinho falou, de acordo com as leis de cada país, é correto, é espiritualmente correto? Então percebam como Kardec traz para todos nós uma quantidade de conhecimentos maravilhosos para nós aplicarmos nas nossas vidas práticas e como o codificador é preocupado com o nosso bem-estar. Então, para não haver dúvida, tendo em vista que essa é uma questão tão delicada e tão importante para todas as famílias, ele termina o capítulo 16 fazendo essa pergunta. Antes de ler, contudo, a resposta, já que é uma resposta bastante curta e breve, mas vamos raciocinar. Vamos aqui fazer uma especulação mental teórica sobre essa questão teórica. Então, vejam bem, tudo que nós estudamos até aqui com Kardec e os espíritos superiores, baseando-nos nas informações dadas pelos evangelhos a respeito dos bens materiais, a respeito dos talentos, a respeito da riqueza. Nós passamos aqui meses, né? Porque nós estamos literalmente há meses neste capítulo 16, tendo em vista que é um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então nós já concluímos das reuniões passadas que esses bens, essas riquezas ou esses talentos nos são proporcionados por Deus através de uma prova. Ou seja, nós somos espíritos que, se temos esses bens na Terra, nós recebemos esses bens naturalmente de uma vontade divina que está nos testando, que
que está nos provando. Então, nada ocorre sem que a vontade de Deus esteja manifesta. Existe até o dito, né, evangélico, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o queira. Que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Todos os cabelos de nossa cabeça estão contados um a um. Exatamente. Ou seja, está tudo sob o controle divino. Ora, sendo assim, nós também já analisamos das reuniões passadas que os grupos familiares também não se reúnem ao acaso. Exato. Existe aí uma prevalência das afinidades entre determinados indivíduos, determinados espíritos, afins ou não, mas que estejam compromissados dentro de um mesmo projeto reencarnatório de evolução. Então, não existe acaso em pensar que descendentes, Exato. Pelo amor de Deus, não é, de determinado casal são ali por acaso ou à toa, de jeito nenhum, né? O casal vai ter naturalmente seus filhos. Esses filhos obedecem a um programa previamente estabelecido no mundo espiritual, sob a égide da vontade divina, sob a inspiração dos guias e mentores desse grupo familiar e sob a proteção de abnegados instrutores da vida maior. Exato. Então, se a um casal vai ser dada a possibilidade de usufruir uma parcela maior de riqueza ou de talentos ou de bens materiais numa prova existencial na face da Terra, e esse casal vai ter filhos e descendentes, às vezes não é filho filho consanguíneo, mas às vezes é filho adotivo. Com certeza. Isso tudo também está dentro da programação. Afilhados, sobrinhos, ou o que seja. Pupilos, né? Ou então, também, a questão, se não tem filhos, os cônjuges. Exato. Que morrendo um cônjuge, o outro herda. Isso é natural, é da lei. Então, isso tudo está dentro de um foco maior, de uma programação espiritual bem mais ampla, que envolve vários seres humanos. De uma inteligência maior. De uma inteligência, por isso que nós dizemos, em sintonia com a questão número 1 do Livro dos Espíritos, cuja resposta é sobre o que é Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então essa inteligência suprema sabe, com certeza, colocar cada um de nós no ponto devido de nossa atuação terrestre, na medida em que essa atuação seja necessária à nossa própria evolução individual ou familiar, ou mesmo coletiva. Inclusive prevendo o futuro, né? Porque para Deus esse futuro ele não é um mistério. Exato. Então, por exemplo, pessoas com alto grau de potencial inventivo, né? Como cientistas, como pesquisadores, como empreendedores, empresários, como descobridores de implementos novos, de atividades econômicas novas. Tudo isso está dentro de uma programação que obedece naturalmente o amparo da vida maior. Exato. Então, só de raciocinarmos isso, sem entrar ainda na pergunta, a gente conclui que sim. A gente pode, com certeza, concluir que a transmissão dos bens, da riqueza, ou da fortuna, ou dos talentos que um casal amealhe na face da Terra, a partir de sua morte, pela herança ou pela transmissão por testamento, ou o que seja, é absolutamente natural e dentro da vontade divina a respeito daquele grau familiar.
Você acha, concorda Não, comigo? eu concordo, e o que o Geraldinho falou aqui é só que, nesse caso, a resposta seria não, porque ele pergunta se tira o direito. É o que você está falando, não tira. Não tira o direito. Eu digo assim, sim, no aspecto de que é perfeitamente possível, aos olhos de Deus, a transmissão desses bens. Né? E diante de tudo isso que o Geraldinho trouxe aqui, pessoal, brevemente, resumindo, o Adelino da Silveira conta no livro, esqueço às vezes os títulos, Momentos de Chico Xavier. No Momentos com Chico Xavier, o Adelino vai contar que o Chico ali no final já da sua vida teve com a sua mãe, com a Maria João de Deus, e o Chico contou para ele, porque o Adelino foi visitá-lo nessa noite, que a Maria João de Deus seria a mãe da Cidália, que foi o anjo bom, a madrasta. A segunda mãe de Chico. E o Adelino relata que o Chico conta que a Maria João de Deus disse que imprimiria no seu coração a vontade de que a sua filha fosse pianista, porque era o desejo do coração da Cidália poder tocar piano, que era numa próxima encarnação. Então tudo isso que o Geraldinho falou num exemplo prático aí da família de Chico Xavier. Essa mãe, sabendo que receberia uma filha com esse desejo tão grande de tocar piano, então o que a Maria João de Deus faz? Ela diz, eu vou imprimir no meu coração a vontade de que minha filha seja pianista e aprenda piano. E que eu possa comprar um piano. Exatamente. Para que ela tenha aulas quando for minha criança. Exatamente. Então vejam, um planejamento maior, inclusive em aspectos financeiros, para que a Cidália possa reencarnar agora, no século XXI, e estudar piano, e a gente sabe que é um espírito que merece muito. E agora eu posso também dar o exemplo da minha família, né? Porque isso eu ouvi de Chico Xavier. É verdade. Em determinado momento, não sei se todos sabem, mas meu pai foi um empresário de sucesso e em determinado momento da nossa convivência com Chico Xavier, ele vai me dizer uma coisa muito importante, eu não vou entrar em detalhes, mas ele me pede que eu estivesse ao lado de meu pai em todos os momentos da vida dele, inclusive nos momentos da vida profissional e empresarial, e ele revela que era da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo que nós 5 filhos herdássemos tudo o que meu pai havia amealhado durante toda a sua profícua existência de empresário, que saiu como uma criança pobre no interior de Minas Gerais, na cidade de Pitangui, começando a sua vida profissional como engraxate aos 5 anos de idade. Aos 16 anos se muda para Belo Horizonte, ele já era gerente de uma farmácia em Pitangui, e aqui em Belo Horizonte ele cursa a faculdade de Direito, onde ele se forma na UFMG, mas antes mesmo de se formar, ele já tinha fundado a própria empresa e com ela havia crescido durante todos os anos de sua vida profissional, não é? E em determinado momento o Chico fala comigo, olha, esteja ao lado de seu pai, porque se você não estiver, os espertalhões estarão e poderão desviar tudo isso que ele construiu, e é da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo que vocês 5 irmãos, filhos dele, herdem tudo que ele construiu. Então, um exemplo prático. Exemplo prático aí de vida. Agora vamos à resposta. Vamos só reler a pergunta, como a gente afastou, vamos reler a pergunta, pessoal. O princípio segundo o qual o homem é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Agora é a resposta. Aí você responde. Então a resposta aqui de São Luís. O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo de que gozou durante a vida, como Geraldinho respondeu, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir os descendentes de usufruí-la. Não é outra razão pela qual desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. A vontade do homem para conservar nas mãos de seus descendentes a fortuna que possua é, pois, impotente,
o que não o priva, entretanto, do direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus pode retirar do direito deixa eu só que o Nero, Deus pode retirar. O que não o priva, entretanto, do direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue conveniente. Desculpa, gente, que o Nero está aqui conosco e fez um barulho. Então, é interessante isso, né? Então, está claro que é sim um direito da pessoa transmitir os bens que ela tem aos seus descendentes ou a quem o queira, naturalmente, não é? Esse é um direito que cabe à pessoa, ela pode ter essa liberdade de agir. O que não impede, veja bem, se a vontade de Deus for contrária àquela transmissão, algo vai acontecer para que aqueles descendentes ou aqueles usufrutuários desses bens futuros não os recebam. Exato. E a gente viu nesse capítulo 16, pessoal, uma frase, nós até destacamos essa frase, que Deus desloca esses bens incessantemente. Então, ao seu bel prazer. Ao seu bel prazer, à vontade divina. Então, se não for da vontade de Deus que determinada pessoa, independentemente do contexto familiar em que ela tenha nascido, se não for da vontade de Deus que ela fique com esses bens, ela não vai ficar. Não adianta, gente. A gente precisa começar a entender, especialmente nós que somos espíritas cristãos, a entender que a riqueza e a pobreza, nesse aspecto material, né, no sentido de receber bens materiais, elas têm uma relação absolutamente intrínseca com aquilo de que o espírito precisa em termos espirituais e não materiais. Essa é a grande verdade, e nós até comentamos sobre isso, eu e o Geraldinho, porque Kardec faz um capítulo longo para falar sobre isso e ele martela muito essa realidade. Então, tudo isso está absolutamente conectado à lei de vibração. Prosperidade é vibração e a gente precisa entender dessa forma. E nós não estamos falando aqui, gente, porque nós não defendemos isso e porque nós já explicamos muitas vezes aqui, de acordo com as lições do livro Ação e Reação, psicografado pelo Chico Xavier, de autoria de André Luiz, determinismo não existe. Então nós não estamos falando que uma pessoa que nasceu numa condição financeira vai morrer nessa condição financeira de uma forma estanque. Não, é justamente o contrário. Esse determinismo ele não existe para espíritos que estão no nível evolutivo em que nós estamos aqui como seres humanos. Então, pelo esforço, a pessoa muitas vezes consegue pagar débitos do passado e transformar a sua vida financeira. Da mesma forma, pela preguiça, pela sensualidade, pela avareza, uma pessoa pode ter muito e terminar os seus dias varrendo as ruas que antigamente eram dela. Então, a gente precisa ter esse olhar espiritual sobre os bens materiais e confiar em Deus, no sentido de que todos nós estamos inseridos no contexto bem precisamente diante daquilo que os nossos espíritos mais precisam. E é sempre bom lembrar, ontem até nós recebemos uma mensagem de Teóforos na reunião mediúnica, em cujo final ele nos lembra uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos buscar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Então todos nós estejamos na posição de avós, de pais, de filhos, irmãos, de cônjuges, se estivermos buscando com sinceridade, com humildade, com verdade, o reino de Deus e sua justiça, tudo mais nos será acrescentado. A gente não precisa ter nem preocupações excessivas sobre o futuro. A gente às vezes vê gente que gasta muita cabeça, gasta muito pensamento com ansiedades. Né? Ansiedade nada mais é do que você viver um problema futuro que ainda não existe. Ou então a pessoa gastando o seu pensamento com lamentações do que ocorreu. Isso, não é? Angústias, remorsos, amarguras do que o pai fez, do que a mãe fez, do que o irmão fez, do que a irmã fez, do que o filho aconteceu ou deixou de acontecer, do que o cônjuge fez ou deixou de fazer.
E aquela angústia, isso também nada mais é do que você se fixar no passado que já passou. Eu me lembro agora de um sofrimento muito grande que abateu uma prima de nossa mãe, cujo nome era Wanda de Figueiredo, Noronha, e eu estava com ela em Uberaba, na casa de Chico Xavier, almoçando com ele, e ela se lamentando muito. Realmente ela teve uma vida muito difícil, se lamentando muito das suas dores. E em determinado momento o Chico falou com ela: Wanda, passado se resume a 3 letras. A sabedoria. P-A-Z. Paz. Olha só. Sabedoria. Sabedoria. Então esqueça o passado. O que passou, passou. Não vai voltar. Nós temos que viver o presente para construir o amanhã melhor. Então, por isso que a frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu quis lembrar aqui. Ela foi lembrada pelo Espírito de Teóforos ontem. Busca o reino de Deus e sua justiça. Se nós fizermos isso, o próprio Jesus nos falou, tudo mais nos será acrescentado. Ora, buscar o reino de Deus e sua justiça é o agora. É o aqui e o agora. Nós até, eu e João Pedro, estamos aprendendo no livro Dopamina, não é? Do autor, você lembra o nome? Daniel Z. Lieberman. Daniel Z. Lieberman, que nosso cérebro tem respostas de determinados neurotransmissores, e os principais neurotransmissores que nós precisamos acalentar na nossa mente são justamente o que eles chamam de aqui e agora. Neurotransmissores do aqui e agora. Por quê? É agora que nós podemos ser felizes. É com o hoje que nós podemos, sim, estarmos todos satisfeitos. Não é? Porque com a família que temos, com os cônjuges que já temos, com os filhos que nós já temos, com os pais que nós já temos, com o ambiente profissional no qual nós estamos inseridos, com o grupo religioso de fé que nos abraça os ideais, com as tarefas que nós já abraçamos dentro da fraternidade pura e legítima, enfim, com o nosso dia a dia, com o nosso aqui e agora. Se nós tivermos essa sabedoria, né, de buscar o reino de Deus nesse ambiente que nos circunda, seja o ambiente familiar, profissional, religioso, socioeconômico e político, onde nós nos situamos na existência terrestre, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, tudo mais nos será acrescentado. Não é preciso, então, gastar pensamento à toa com ansiedades de problemas que nem vão existir, ou com amarguras sobre o que já passou e que não nos importa mais. Isso é muito importante. E se nós fizermos isso, estivermos agindo dentro da vontade de Deus, Ele nos dará aquilo que nós merecemos ter e usufruir na face da terra. Pessoal, eu gosto muito desse texto de Mateus que o Teófilo citou ontem, sobre o qual o Geraldinho está falando, porque em determinado momento Jesus, explicando para eles que essa preocupação, que essa ansiedade não faz sentido, explicando para os discípulos, ele fala: olhem as flores do campo, elas não tecem, mas eu digo a vocês que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como uma delas. Então, se a flor do campo, que não tece, não tem essas preocupações, é mais esplendorosa do que o rei Salomão, por que você se preocupa com a roupa que você não terá no dia de amanhã, ó homens de pouca fé? Esse texto é um texto muito bonito do Evangelho de Mateus. E quando o Geraldinho estava falando... Só um detalhe que eu queria... Até você fez essa lembrança. E a gente recebe esses reels de Instagram, não é? Muitas vezes interessantíssimos. E essa semana mesmo eu recebi um falando proporcionalmente a
naturalmente, ao tempo passado, as 10 maiores fortunas do mundo. Nossa, imagina. Olha que interessante isso. E para surpresa minha, está entre as 5 maiores fortunas do passado justamente o rei Salomão. É, Salomão. Eu não sabia disso. Não é que ele foi um rei judaico do povo hebreu, tão próspero e tão rico. No seu tempo ele foi o mais. Né? Que era uma quantidade imensa de bens, ou seja, Jesus sabendo disso. Exatamente. Eu não imaginava isso, e Jesus sabendo disso nos falou sobre isso. Esplendor, nem Salomão, seu esplendor, exato, poderia tecer uma vestimenta como o lírio do campo. Exatamente, como o lírio do campo, que não tece nem fia. Olha que linda a sabedoria de Jesus, gente, falando para todos nós. E quando o Geraldinho estava comentando aqui, eu me lembrei, nós conversamos sobre isso recentemente, de Paulo de Tarso, quando estava preso, escreveu aos Filipenses: aprendi a contentar-me com o que tenho. Foi o que o Geraldinho acabou de falar. Porque eu, como vocês sabem, nós já conversamos sobre isso, eu fui criado na igreja e agora no espiritismo, mas eu vi muitas pessoas ao longo desses anos na religião insatisfeitas. O Geraldinho falou, me lembrei automaticamente, insatisfeitas com o centro, insatisfeitas com a igreja, sem querendo mudar e incapazes de contentar. Também insatisfeitas com a família. Com tudo. Exatamente. Você falou isso, eu me lembrei. Exatamente. Reclama de tudo. Reclama dos filhos. Exatamente. Reclama da atividade profissional. Reclama de tudo. Esse é aquele lamento, né? Lamento que não passa. E vibracionalmente, pessoal, nós vamos aprender com o André Luiz, a regra é clara, reclamou, perdeu. Então as pessoas muitas vezes reclamam, quando perde, começa a dar valor, aí começa a dar valor. Eu até brinco, gente, porque a gente recebe muita gente, conhece muita gente, e tem essas pessoas do nosso círculo de conhecimentos. Eu brinco que eu apelido elas ou Dona Reclaminda ou Seu Reclamindo, que é aquela pessoa que nunca está satisfeita. E isso a gente deve evitar ao máximo. Gente, isso é sério. Não é? Nós devemos evitar ser esta pessoa que reclama de tudo. Porque o mesmo Paulo de Tarso que falou isso aos Filipenses é o Paulo de Tarso que tem a célebre frase: em tudo dai graças. Essa tem que ser a nossa conduta como cristão. Agradecer sempre, porque agradecendo nós elevamos o nosso padrão vibratório e conquistamos mais coisas que vão fazer o nosso espírito feliz. E mais uma vez, gente, a gente comentou muito isso aqui no capítulo 16. Felicidade não depende de bens materiais. Há muitas pessoas que têm tudo que o mundo deseja, e Kardec vai trazer muitos exemplos assim para todos nós, e ainda assim elas estão no auge da perturbação, da aflição, do choro. A gente não pode se enganar, especialmente nós que temos a bênção que é a literatura espírita. Nós somos mais felizes à medida que o nosso espírito se purifica. Essa é uma verdade que precisa estar guardada nos nossos corações. E entendendo a vida dessa maneira, talvez um dia a gente consiga dizer como Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Lembrando que quando Paulo disse isso, mais uma vez, ele estava preso, uma condição que para todos nós seria insuportável. Até uma amiga nossa, um dia numa conversa aqui conosco, falou: não, se eu fosse prisão um dia, minha vida, acabava a minha vida. Então a gente precisa realmente ter esse olhar da felicidade espiritual e almejar isso, porque esse patrimônio fica conosco e não existe nada melhor do que isso, e nós ainda não compreendemos, mas a gente almeja e tem que batalhar todo dia para construir esse dom espiritual que vai trazer dias muito mais felizes. Com isso a gente encerra o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos entrar no capítulo 17, semana que vem, cujo título é Sede Perfeitos. Naturalmente, o Allan Kardec vai colocar no início do capítulo aquela exortação do Cristo: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Inclusive a gente Mas acabou isso de falar fica isso, para a semana que vem. Que é o mesmo, é Mateus 5. Não é? Bom, gente, a gente está muito grato com a persistência, a presença de todos vocês, nossos irmãos queridos, irmãos e irmãs, que têm estado conosco nesse culto do Evangelho no Lar, parabenizando-os todos por esse percurso, mais um capítulo que encerramos dentro das nossas reflexões com o Evangelho de Jesus, sob a luz excelsa do Paracleto,
do Consolador prometido por ele, que é a doutrina espírita cristã, que nos esclarece e consola os corações. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vou aproveitar estes instantes finais para fazer um importante convite, porque eu vi que entrou aí na live o nosso querido Daniel de Leon, o artista fabuloso, né, cujo nome é Mauro Hidalgo, e o nome artístico Daniel de Leon, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que tem nos brindado, não somente a nós, na Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, na Vinha de Luz Editora, nos nossos sites, páginas do Instagram, do Meta Facebook, do YouTube, com suas produções artísticas maravilhosas, seus desenhos coloridos, de grande inspiração, de beleza também, inauditas, porque todos eles têm nos proporcionado alegres momentos de verificarmos a vida de Chico Xavier, de usufruirmos até com bom humor as lembranças que ele nos trouxe através dos seus desenhos sobre pontos importantes da vida e da obra de Chico Xavier. Então nós agradecemos muito ao Daniel de Leon pela oportunidade que nos concedeu a Vinha de Luz Editora, que é um departamento da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, que vai fazer o lançamento oficial do livro que se chama As Cores de Chico Xavier. É um livro inédito, é o primeiro livro dessa categoria que nós fazemos na Vinha de Luz Editora, que não seja, obviamente, infantil. Nós já tivemos outros livros de desenhos mais dedicados à infância, e esse, na realidade, são produções direcionadas às crianças de 0 a 120 anos, né? Não é propriamente um livro infantil, mas ele nos diverte, ele nos esclarece, ele nos inspira através desses desenhos que foram cuidadosamente escolhidos pela nossa supervisora editorial, que é a Célia Maria de Oliveira Soares, junto comigo e com o João Pedro aqui do lado. O João Pedro é quem fez o prefácio do livro, muito belo, por sinal, e vamos ter a presença do Mauro Hidalgo, a presença do Daniel de Leon na Casa de Chico Xavier neste domingo, dia... Tem que olhar, gente. Hoje é 14, deixa eu só olhar aqui. Domingo vai ser dia 17. 17, desculpe aqui o lapso. Então, gente, para quem está aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, é um pulo Pedro Leopoldo, né? Pedro Leopoldo dista 50 quilômetros do centro de BH. Então, quem estiver ou em Pedro Leopoldo, ou em Matozinhos, em Sete Lagoas, em Sabará, em Santa Luzia, em Belo Horizonte, em Nova Lima, é um pulo. Então convidamos todos vocês a participar conosco lá na Casa de Chico Xavier neste domingo a partir das 17 horas. Nós faremos um breve culto do Evangelho no Lar, e às 18 horas o próprio Daniel de Leon com a sua esposa estarão nos brindando com uma palestra, contando como foi essa experiência, essa inspiração. Ele começou a desenhar do nada e a partir daí nos trouxe essas imagens belíssimas que têm nos alegrado os corações, e que o trabalho da Vinha de Luz Editora com a Célia de Oliveira Soares, o João Pedro e, naturalmente, o próprio autor, Daniel de Leon, acabou configurando este livro com as suas melhores imagens e as suas explicações tão pertinentes à querida vida de Chico Xavier, a quem todos nós devemos tanto.
Então estejam convidados, mesmo pessoas de outras cidades, pegam um avião, vêm descem em Confins, com o aeroporto de Confins, o aeroporto internacional de Belo Horizonte, é 10 minutos de Pedro Leopoldo, gente, então é fácil. É fácil. Estejam todos convidados para este domingo assistir o lançamento com a presença do autor e depois, de quebra, certamente que o Daniel de Leon fará o autógrafo dos livros que vocês quiserem adquirir com muito gosto e muita alegria. Então, com isso, nós encerramos aqui o nosso culto. Vamos passar a palavra ao João Pedro e depois, logo em seguida, a prece final. Pessoal, um único adendo aqui e para falar um pouco e rapidamente do motivo pelo qual uma editora espírita se dedica a um trabalho como esse, mais artístico, nesses termos que se distanciam um pouco do texto, da literatura posta dessa forma. O Leon Denis, no seu livro Espiritismo, né, em que ele relaciona o espiritismo com a arte, ele vai dizer para nós que a busca pelo belo é a busca por Deus. Então esse livro é um livro que, apesar de não ter palavras, de não ter o texto, é um livro que diz muito sobre espiritualidade, sobre Chico Xavier, sobre Kardec, sobre Jesus, um livro do qual nós gostamos muito e que nós temos certeza ser uma obra artística, uma obra maravilhosa, da qual todos vocês também vão gostar muito. E é o que você falou, né? É a busca do belo que ao mesmo tempo nos ensina e também nos diverte. Porque alguns dos desenhos são bastante engraçados. São muito divertidos. Muito divertidos. Então, parabéns, nosso amigo Daniel de Leon está aqui conosco assistindo este culto e estamos aguardando com muita alegria no próximo domingo em Pedro Leopoldo. Sejam bem-vindos, não somente ele, a esposa, mas todos vocês. Então, Geraldinho vai trazer agora, pessoal, a prece final e a gente encerra aqui a live com o compromisso de nos encontrarmos na semana que vem às 8h30, na quinta-feira que vem às 8h30. Com o capítulo 17, iniciando o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. Sede perfeitos. Agora então, minha gente, vamos acerenar os nossos pensamentos na batida do nosso coração, fechando os nossos olhos para a introspecção da prece. Já temos ao lado a água a ser fluidificada pelos nossos benfeitores amigos que vieram do mundo espiritual à Terra abençoar-nos nesses momentos de oração e reflexões, junto ao coração de Jesus, nosso Mestre Divino, Filho de Deus vivo, que nos foi dado como mentor e guia maior, governador da Terra, para os nossos destinos em evolução permanente. E é a Ele, nosso Mestre Senhor Jesus, a quem direcionamos o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento profundo de alma e coração, pelo tanto que nos tem dado, em esclarecimentos e em emoção, inspirando-nos o amor verdadeiro, aquele que engloba o mundo inteiro, com a sua paz, essa paz que nos deixaste, Senhor, ao mundo que abraçaste, com fé e renovação. Amado Jesus, encaminha-nos a tua bênção com alegria e com amor, para que todos nós, Senhor, te sintamos a presença alta e divina.
de tua mensagem cristalina, abrindo as nossas almas para a verdade infinita. Mestre amado Jesus, cujas almas abraças com dedicação e carinho, dá-nos a paz do caminho. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então com essa prece maravilhosa do Geraldinho, a gente encerra aqui o culto e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Beijo. Beijo, pessoal. Até domingo, hein? É verdade, até domingo.